Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com as aulas de divisão. Na primeira aula da playlist a gente relembrou o sistema de numeração decimal, como é que funciona, o que é importante para entender a conta. E hoje vamos de fato começar aí a conta de divisão, né? Vamos aprender e entender o que a gente está fazendo, beleza? Bem, vamos começar aqui então. Vou colocar uma continha mais simples como exemplo, beleza? Então nós temos aqui 462 dividido por 150. Beleza? Então, como eu falei na última aula, cada posição do número tem um nome. Então, essa posição aqui é das unidades, essa aqui é das dezenas, essa aqui é das centenas. Beleza? Quando a gente vai fazer a conta de divisão, a gente começa dividindo pela ordem maior, né? Que nesse caso é o das centenas. Então, eu vou pegar aqui esse número 4 e tentar dividir por 150. Agora, muito importante, esse 4 está na casa das centenas, beleza? Ele se refere a centenas. Esse número, 462, ele tem 4 centenas completas. Então, se eu conseguir dividir essas 4 centenas por 150, se eu puder dividir, o resultado vai entrar na casa das centenas aqui, beleza? Porque eu estou dividindo 4 centenas. Como 4 é menor que 150 e a gente não consegue dividir, eu vou indicar aqui que esse número, que vai ser o resultado da conta, tem 0 centenas, beleza? Porque a gente não conseguiu dividir centena nenhuma. Geralmente a gente nem coloca esse 0 aqui, né? A gente omite ele já de cara. E é o melhor se fazer mesmo, porque esse 0 a gente vai poder descartar ele no final. Mas eu vou deixar ele aqui só para deixar claro o que a gente está fazendo, tá bom? Então, como eu não consegui dividir centena alguma, eu vou indicar no resultado lá que o meu resultado vai ter 0 centenas, beleza? Aí depois o que a gente faz? A gente vai e pega esse 46 aqui, não é isso que a gente faz? Mas o que a gente está fazendo, na verdade, quando a gente pega esse 46? A gente está transformando essas 4 centenas que não conseguimos dividir em 40 dezenas, porque 4 centenas são 40 dezenas. Né? Lembra do que eu falei na última aula? Cada casinha é 10 vezes maior que a outra. Então, se eu estou passando de centena para dezenas, basta multiplicar por 10. Então, 4 centenas são 40 dezenas. Juntando com as 6 dezenas do próprio número, eu tenho 46 dezenas, beleza? Então, agora eu vou tentar dividir essas 46 dezenas por 150. Se eu conseguir, o resultado vai para a casa das dezenas aqui, beleza? Porque eu estou dividindo 46 dezenas. Como ainda é menor que 150, 46 ainda é menor que 150, e eu não consigo dividir, então eu vou indicar que o meu resultado também não vai ter dezena alguma, beleza? O resultado também não vai começar da casa das dezenas. Eu não consegui dividir dezena nenhuma também. E agora eu vou passar essas 46 dezenas para unidades, beleza? 46 dezenas são 460 unidades. Juntando com essas duas aqui, são 462 unidades. Geralmente a gente só vai pegando, né, o 46, o 462, né, sem nem pensar nisso. Mas na verdade é isso que a gente está fazendo. A gente está a cada passo transformando de uma ordem para ordem menor, beleza? Então as 46 dezenas viraram 460 unidades, juntando com as duas unidades do próprio número, a gente tem 462 unidades. Agora eu vou conseguir dividir. Se eu vou conseguir dividir, eu tenho que indicar que o meu resultado vai começar da casa das unidades, beleza? Porque eu estou dividindo 462 unidades. Então, 462 dividido por 150 vai dar 3. 3 vezes 150 dá 450, beleza? E vão sobrar 12, beleza? 2 menos 0 dá 2, 6 menos 5 dá 1 e 4 menos 4 dá 0. Então, se eu dividir 462 unidades, sobraram 12 unidades, beleza? E eu vou continuar tentando dividir, né? Vou continuar a minha conta. 12 unidades que sobraram, eu não consigo mais dividir por 150, beleza? Então, eu vou transformar essas unidades na próxima ordem, né? Na ordem menor, que é a ordem dos décimos. 12 unidades, só multiplicar por 10, são 120 décimos, beleza? Mas agora um detalhe muito importante. Sempre que a gente passa das unidades para os décimos, a gente tem que colocar uma vírgula lá no resultado. Por quê? Porque a vírgula é justamente
o símbolo que separa a parte inteira da parte decimal do número, beleza? Ele separa as unidades dos décimos, a parte inteira da parte decimal. Então, sempre que a gente está realizando uma divisão e a gente chega no momento que tem que passar de unidades para décimos, a gente tem que colocar a vírgula lá no resultado, beleza? Então, agora eu vou tentar dividir esses 120 décimos. Se eu conseguir, o resultado vai aqui para a casinha dos décimos, beleza? Então, vamos tentar dividir. 120 ainda é menor que 150, então a gente não vai conseguir dividir. Vou passar de décimos para a ordem menor, que é dos centésimos. Mas repare que a gente não conseguiu dividir décimo algum. A gente passou para décimo, nem dividiu e vai direto para os centésimos. Se isso aconteceu, significa que o resultado não vai ter décimo algum. Então a gente tem que indicar com o zero lá no resultado que o nosso número, que é o resultado, não vai ter décimo algum, beleza? Às vezes as pessoas ficam com muitas dúvidas quando tem um zero aparecendo no meio do número assim, como é esse o caso. Ele vai aparecer quando acontecer esse tipo de situação. Você tenta dividir uma certa ordem, uma certa casinha, nesse caso dos décimos, e nem consegue, vai direto para a próxima. Então você tem que indicar com zero lá. Que é a mesma situação que aconteceu quando a gente estava nas centenas e nas dezenas. A gente não conseguiu dividir centena alguma, nem dezena alguma. Então eu indiquei com zero aqui na casinha das centenas e nas dezenas que o nosso resultado não vai ter zero, ou melhor, não vai ter centena nem dezena alguma, beleza? Indiquei com zero lá. Mas esses zeros a gente consegue descartar no final, eles são descartáveis, são zeros à esquerda, então não importa para o número final. Agora, esse zero aqui no meio dos décimos é muito importante, beleza? Então sempre vai aparecer o zero nessa situação. E os 120 décimos que eu não consegui dividir, e que por isso eu coloquei o zero lá na casa dos décimos, eu vou transformar na próxima casinha, na próxima ordem, que é dos centésimos. Só multiplicar por 10 também. Como eu falei, cada casa é 10 vezes maior que a seguinte. Então, como eu estou nos centésimos agora, se eu conseguir dividir, o resultado vai aqui para a casinha dos centésimos, beleza? E agora eu consigo, né? 1.200 já é maior que 150. 1.200 dividido por 150 vai dar exatamente 8. Se você não conseguir fazer direto, você pode ir testando, sem problema algum. 8 vezes 150 vai dar exatamente 1.200. Beleza? E 1.200 menos 1.200 dá zero. Então aqui acaba a nossa conta, beleza? E o nosso resultado foi exatamente o número 3,08. Beleza? Então, ó, você lembrando que cada casinha é 10 vezes maior que a anterior e sabendo que o zero sempre vai aparecer quando você não consegue dividir o número que está naquela casinha, que está naquela ordem, você domina aí a conta de divisão facilmente, beleza? No próximo vídeo a gente vai abordar a conta de divisão quando o dividendo, que é o número que está sendo dividido, quando o dividendo tem vírgulas, beleza? Então, até a próxima aula. Se você curtiu esse vídeo aqui, por favor, deixa o joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe, comente e é isso aí. Valeu, abraço!